nos alimenta a fé, que revela realmente quem é Deus, que revela um plano de salvação para a nossa vida, né? Por isso a gente está aqui para estudar a palavra de Deus. Você, mais uma vez, afirmo, é muito bem-vindo nessa classe bíblica, classe de estudo da palavra. E você certamente tem uma Bíblia aí perto de você, né? Eu quero convidar você a pegar essa Bíblia nas mãos ou colocar a mão em cima dela, ou dar um abraço assim nela, né? E falarmos com Deus mais uma vez, né? Vamos falar com Deus? Senhor, Pai eterno, a Tua palavra é viva e poderosa, embora seja papel, tinta, comum, mas o conteúdo, as palavras que foram inspiradas pelo Senhor, as mensagens que ela traz, transforma a nossa vida, nossa mente, nosso coração, e apresentam coisas que nós não saberíamos se o Senhor não revelasse na Tua palavra. Por isso nós queremos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra e discernimento dos Teus caminhos. Nós oramos pelas Tuas bênçãos derramadas na vida de cada um que aqui está, cada um que está acompanhando também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então achar o nosso primeiro verso dessa noite, tá bom? Achar aqui o Salmo 119. É muito famoso esse verso. Acho que você já deve ter ouvido alguma vez na vida. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, né? Enquanto já pode colocar aqui a projeção do estudo de hoje. Salmo 119, e nós vamos ler o verso 105. Bem-vindos todos. Então, Salmo 119, o verso 105. O que diz aí? Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que verso lindo. Agora nós estamos de noite, né? E onde a gente vai, a gente faz o que primeiro? Aperta o interruptor, né? Para acender a luz. Se você for andar ali fora, por exemplo, na hora você vai procurar, onde que acende a luz aqui? Para eu conseguir andar, para eu conseguir enxergar onde que eu estou, para onde que eu vou, para não cair, para encontrar o que eu preciso. E aqui o salmista diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é luz para os nossos caminhos, né, para os nossos pés, para a nossa jornada de vida. Assim é a Bíblia. Então, nós vamos estudar a palavra. Tá aqui, ó, controlezinho. Nós vamos falar desta maravilhosa revelação de Deus, né? Conhecendo a Bíblia, vamos começar por aqui hoje. Nós vivemos em um mundo de densas trevas espirituais e morais, no qual proliferam a frustração, a tristeza e o sofrimento, né? A dúvida, o vazio do coração humano, as incertezas do país, dos governos, parece que o domínio da maldade também, parece que as pessoas que praticam o mal, parece que prosperam mais. Tudo isso traz frustração, traz sofrimento, as doenças, e tudo isso traz dúvidas também, questionamentos, e a gente vive
uma tempestade, né, de sentimentos que nos angustiam. E onde encontrar segurança, onde encontrar esperança, onde encontrar certezas, né? Muitas pessoas vivem frustradas, decepcionadas e sem esperança, por não encontrar qualquer propósito para a sua existência. Então, para que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Qual o propósito da minha vida? A Bíblia, então, ela contém uma palavra de paz para todo tipo de provação. Tem uma palavra de conforto para um dia de calamidade, um dia de sofrimento, de luta. Uma palavra de luz na hora das trevas, como a gente acabou de ler, né? A Bíblia traz essa bênção. Vejamos mais então, vamos conhecer mais deste livro nessa noite, nesse estudo sobre a própria Bíblia. A própria Bíblia nos ensinando, a gente destacou isso, né? O livro de Deus, ele é inspirado por Deus e ele apresenta quem é Deus. Apresenta quem é Deus, que é a esperança, e por isso tem o poder de transformar vidas, né? Transformar a nossa vida, que era cheia de frustração, de medo, de dúvida, de insegurança, em uma vida que sabe o porquê do sofrimento, entende até quando vai o sofrimento e suporta com perseverança, porque logo vai terminar, porque Deus tem poder para colocar um fim no sofrimento. Pergunta 1 aqui. Que promessas tem Deus para aqueles que estudam a Bíblia? Então você veio para estudar, que promessa Deus tem para você? Que promessa Deus tem para você que quer estudar a Bíblia e está estudando? Vamos ou achar ali, ou ler. Vamos ler juntos hoje? Alguns versos a gente lê juntos, outros a gente abre na Bíblia, tá bom? 3. E examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que a gente vai encontrar? Quais as bênçãos que a gente vai encontrar na Bíblia? A vida eterna. Olha, a vida eterna. Que bênção é essa, né? Essa é a maior bênção, porque a nossa vida aqui não é eterna. Então, todas as pessoas sabem que um dia vão morrer, mas como então encontrar a vida eterna? E ali mesmo, nesse próprio verso, a gente tem a resposta, porque quem é que estava falando essas palavras? Jesus. Jesus estava falando assim, olha, vocês leem a Bíblia porque vocês querem encontrar a vida eterna. E é a própria Bíblia que fala de mim, Jesus estava falando. É a Bíblia que fala de mim. Então, se vocês encontrarem a mim, ou seja, se você encontrar Jesus na Bíblia, na palavra, você vai encontrar a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Vamos lá adiante, ó. O que mais você vai encontrar na palavra de Deus? Vou ler esse. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver visto, que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tremendo. Então, se eu estudo a Bíblia, eu vou aprender a verdade de Deus, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre o mundo, sobre a vida do ser humano, sobre o futuro, sobre o que aconteceu no passado, sobre o plano da salvação, sobre a fé. Será que eu estou tendo fé da maneira que Jesus ensina, da maneira que Jesus apresenta? Então, quanto mais eu entender a Bíblia, mais eu vou saber se eu estou
vivendo a fé verdadeira ou não, e vou poder me ajustar, né, para viver a fé verdadeira. Deus revela as suas verdades pouco a pouco. De Adão até o dilúvio não existia a palavra de Deus escrita. Ficou em cima ali uma frase da outra, né? Mas deu para ler. Depois, então, começando com Moisés, né, é que ele escreveu ali a palavra de Deus, registrou os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Jó também, e mais um salmo nós temos registrado, que foi Moisés que escreveu, não é? Onde conta a história do começo, ou seja, o Gênesis revela, mostra como tudo começou. A história que está relatada no Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, nos 5 primeiros livros, são histórias que foram contadas de geração em geração. E também a história do povo de Deus, né? Quando Moisés liberta o povo de Deus, ele registra até ali a história, porque dali para frente poderia se perder, né? Através das gerações, só falando, as coisas se perdem, mudam, mas Deus então pediu e inspirou Moisés, falou assim: escreva. Então, o que ele escreveu se mantém. E assim, Deus foi inspirando vários profetas, vários homens a escreverem mensagens inspiradas, até o último, que foi o discípulo João, a escrever os livros bíblicos, né? Então, a Bíblia Sagrada surgiu para preservar perpetuamente a vontade de Deus para o seu povo. Então, não é mais um que vai falando para o outro, que poderia ser menos confiável, né? A palavra escrita é mais confiável, embora tenha tradução, embora tenha muitos anos, mas a palavra de Deus é fiel, né? Deus conserva a sua palavra, ela é santa, então as pessoas não podem mudar. Então existiu e existe um respeito, né, pela palavra e pelas traduções também. Embora hoje em dia alguns tentam promover traduções mais livres, né, como dizem. Tem que tomar cuidado, né? Pergunta 2. Quem guiou os profetas a escreverem a Bíblia? Vamos ver quem guiou. A gente já citou aqui, mas vamos encontrar esse aqui na Bíblia, então. Lá no finalzinho da Bíblia, você pode ler ali, mas você pode abrir também. 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, né? 1:21. Segunda carta a Pedro. Se você vai encontrando aí, você vai se familiarizando também com abrir a Bíblia, aprender onde estão os livros. Se você precisar de ajuda, a gente ajuda. Diz aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Exato. Então, Deus inspirou a mente dos profetas e não as suas palavras em si, né? Deus não ficou exigindo palavrinha por palavrinha. Deus transmitiu a mensagem e o profeta escreveu em suas palavras, né? Mas a mensagem é de Deus, a revelação é de Deus, a informação é de Deus, né? A inspiração é de Deus. A gente leu ali que nenhuma, olha lá, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então não veio da cabeça humana, não veio da vontade humana o texto da Bíblia.
o texto bíblico veio da vontade de Deus e de uma inspiração de Deus. Sim, pode perguntar. Ah, sim, o comentário. Uhum. Sim, quando você era novo. Entendi. Uhum. Sim. Não era um profeta verdadeiro, né? Um profeta falou que haveria uma escuridão e a pessoa se preparou. Muitas vezes aconteceu isso ao longo da história, né? Muitos momentos, né? Todas as profecias bíblicas se cumpriram e estão se cumprindo porque é a palavra de Deus, né? É claro que isso tem muitos desdobramentos, né? Igual hoje em dia a gente vê muito presente essa questão de revelação e de mensagem, e de isso e aquilo, mas é igual essas mensagens de horóscopo às vezes, sabe? As mensagens meio gerais assim, ou uma mensagem aleatória que a pessoa às vezes está tentando dizer que é um profeta verdadeiro, ele tenta acertar alguma coisa, né? Mas tem o lado também que a gente precisa lembrar. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Então, se o inimigo de Deus, ele é astuto, ele é traiçoeiro e ele quer enganar, ele também inventa e profecias e coisas assim, e ele tenta agir o máximo possível para que aquilo aconteça, né? Mas é claro que Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente precisa ter discernimento. Você aprendendo na palavra, você vai receber de Deus o discernimento, fazer a diferença. Não, isso aqui é de Deus. Isso aqui, isso não pode ser de Deus, né? E algumas coisas que você vê não condiz com a palavra. Mas isso você vai aprendendo, né? Com o tempo. Então a Bíblia é a infalível palavra de Deus na falível palavra do homem. Até mesmo as línguas, né? São limitadas, são falhas, são imperfeitas. Cada língua é de um jeito, mas transmite a ideia, o conceito e a verdade tão especial, o plano da salvação, né? Questão 3. Que porções da Bíblia Jesus e o apóstolo Paulo consideram inspiradas? Vamos ler juntos essa daqui, ó. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha! Então, quais as partes que são inspiradas na Bíblia? Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e dada por Deus. De acordo com Isaías, qual é a maneira correta de se entender a Bíblia? Vamos ver? Vamos ler junto? Esse aqui também é bem fácil. 3 e... Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Viram? Quer ver? Então, hoje a gente está falando sobre a Bíblia. Então, a gente está lendo vários versos em vários lugares da Bíblia, né? Então,
Isaías fala da Bíblia e depois, lá no Novo Testamento, se repete essa frase aqui, por exemplo, de Isaías capítulo 40, fala assim, ó, seca-se a erva. Eu vou ler um pouquinho antes, que é bem interessante. Isaías 40, versos 6 até o 8. Isaías 40, 6 a 8. Fala assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva ou a planta, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, todo o povo é como uma planta. Seca-se a planta e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, está falando da Bíblia, né? Está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece eternamente. As pessoas são como uma planta. Elas crescem, tal, produzem as flores e depois, murcha, cai. Aí vem um imperador, vem um político, vem um governante, vem um filósofo e fala isso, aquilo outro. Mas ele morre. As palavras dele ficam registradas, e tem muita gente que crê nas palavras desses homens, não é? Mas, ao invés de crer na palavra de Deus, Deus o Criador, este livro é diferente. Foram homens que escreveram, sim, mas não era ideia deles. Nós vimos aqui, não era ideia deles. Deus inspirou. É um livro maravilhoso, e você vai aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, como o próprio Isaías diz, né? E o salmista diz que a palavra é lâmpada, e assim por diante. Não dá para falar tudo aqui, senão a gente vai passar a noite inteira falando. Esse nós já lemos. A Bíblia é a sua própria intérprete. Então, não sou eu que falo assim, eu entendi assim, eu acho que é isso, eu penso dessa forma, e eu procuro alguns versos e falo assim, tá vendo? Isso aqui dá base para o que eu penso. Não, nós devemos ler em atitude de oração, né? E de humildade, coração aberto, e aprendendo de Deus. Deus falando, Deus nos ensinando. E a gente vai aprendendo mais e mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Existem textos difíceis, existem textos fáceis. Os textos fáceis nos ajudam a entender os difíceis, né? Então, depois que você criou a base, entendeu os fáceis, e se tem algum que você não entende, ou que está estranho, ou que parece que não está certo, você pede a Deus e você espere, né, até você entender. Continue com aqueles que são claros, né? Se apegue àqueles que você já entendeu e tem ali a segurança de que está vivendo o correto. Quando Jesus esteve na terra, usava somente o Antigo Testamento. Ou seja, era a Bíblia que estava escrita até aquele momento. Jesus citava as profecias, citava o Antigo Testamento, citava a Bíblia. Ele fala assim, a Bíblia fala que Jesus, começando pelos profetas, passando ali pelos salmos, ele ensinou, ele relembrou as Escrituras, né? Isso com alguns discípulos, e depois que ele tinha já ressuscitado, mas Jesus ensinava toda a palavra de Deus. E Jesus, como que Jesus considera? Deixa eu ver se tem esse texto aqui. Não, mas a gente já leu ele aqui, eu vou só citar. Jesus fala assim, santifica-os
na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Jesus assim declarou, né? Bom, vamos lá, pergunta 4. Por que muitas pessoas vivem no erro? Então, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que as pessoas vivem no erro? Porque não conheceram, não aprenderam da palavra de Deus. Erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando você conhece, aprende da Bíblia, você vai conhecer a verdade e vai também conhecer o poder, vai experimentar o poder de Deus, porque Deus vai estar agindo na sua vida. Você vai perceber que Ele é um Deus poderoso, criador, amoroso, santo, fiel, que existe uma forma correta de adorar a Ele, e assim por diante. Você vai aprender tudo, conhecendo a palavra de Deus. Não é suficiente ler a Bíblia, é necessário conhecê-la através de um estudo diligente, ou seja, dedicado, profundo, constante. Você leva a vida toda e deve levar a vida toda estudando a palavra de Deus, aprendendo de Deus. Eu nasci num lar cristão, sempre fui à igreja, sempre ouvi muitas mensagens, e lendo também, estudando a Bíblia. Depois fiz o curso de teologia, estudando, lendo várias coisas, e mesmo assim tem muita coisa para aprender, não é? Tem muita coisa, e quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente entende, né? E se maravilha. E aí você precisa ter também a disposição de seguir, né? De viver, né? Praticar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é quem? É Jesus, é uma pessoa. A verdade não é só um conceito, não é só um pensamento, uma ideia. A verdade é uma pessoa, é um ser. E o conhecer a Bíblia é o conhecer a Jesus. Vou entender da Bíblia, não, já li muito, já entendi, estudei isso, aquilo. Mas e o seu relacionamento com Jesus, né? Precisa estar junto. Você lê e reflete no que está lendo. Sim. O conceito exatamente. Você vê, quanto mais a gente medita, aprende da palavra, mais ela se aprofunda, ela desdobra, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus, né? Não é um conjunto simplesmente de verdades ali conceituais, não. São verdades práticas. Jesus veio para revelar o plano da salvação. Toda a Bíblia fala de Jesus, né? Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro do plano da salvação. Ele é Deus, né? Ele é a nossa esperança, né? O cristão sincero busca compreender e viver toda a palavra de Deus, amém? Estamos terminando agora. Em 5, qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia?
Ah, sim, muitas pessoas que vão ler a Bíblia, vão estudar, aí acontece igual aconteceu com o eunuco, né? Ele estava lendo a Bíblia e depois ele falou assim, mas eu não estou entendendo. Quantas e quantas pessoas, ou às vezes não leem a Bíblia porque acham que é complicado, ou leram, mas não entenderam, e aí desistem, né? Assim aconteceu ali com o eunuco. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes os que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Então, nós estamos aqui para estudar juntos, para explicar, falar da palavra de Deus, né? Entendermos mais da palavra. Muitos e muitos estão buscando, e infelizmente até tem muitas pessoas lançando as suas ideias, né, suas compreensões na Bíblia, na internet, e como que você vai saber, né, quem está ali alicerçado, falando a verdade? Ore, clame a Deus, fale com Deus, e Ele vai te orientar, vai te dar o entendimento, né? E leia a Bíblia, estude a Bíblia com o coração aberto, ouça Deus falando com você através da palavra, né? Isso é maravilhoso. Eu vou terminar aqui, aí depois a gente vai ler um último. Ao meditar sobre o texto, o que o texto significa, você poderá aplicá-lo de maneira inteligente na sua vida. Todas as mensagens bíblicas são para a gente viver, né, para nos libertar do engano, do mal, do pecado. Porque muitos examinam a Bíblia, mas não entendem? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro estava falando dos escritos de Paulo, e Paulo fala às vezes algumas palavras, uma forma de falar que é um pouco mais complexa, porque Paulo era mais estudado, e aí algumas pessoas distorciam os escritos de Paulo, e Pedro fala assim, esses que distorcem para a própria destruição deles, porque quando a gente estuda a Bíblia, precisa ter sinceridade, precisa ouvir o que a Bíblia está falando. Se não entendeu, clame a Deus mais entendimento, né, que Ele vai dar, como a própria Bíblia diz, né? Clame por sabedoria, por entendimento, que Deus dá a todos livremente. E aí vem um alerta. Olha que alerta, preste atenção. Houve um tempo que não havia tanta facilidade de lermos a Bíblia. Existem lugares que as pessoas não têm acesso à Bíblia. Mas nós vivemos numa sociedade, num país que tem condições de ler a Bíblia. Você tem acesso à Bíblia. Nós doamos, muitas vezes, Bíblias, né? Você pode baixar no aplicativo. Então, nós podemos estudar, podemos ler, podemos aprender. Deus está dando essa oportunidade para nós. E se nós não lemos, não buscamos, vai ter um momento que Deus vai cobrar, né? Então, esse é o dia, esse é o momento que a gente pode aprender e viver, né, a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais traduzido e vendido, porém o menos compreendido muitas vezes, né? Digamos assim, pelo mundo todo, né? Mas é bastante compreendido por muitos também. Está alguém
autorizado a alterar, mudar alguma coisa na Bíblia, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então ninguém pode mudar, tirar, mudar, falar assim, não, essa parte aqui não vale mais. Não, é aquele texto lá, ou aquele livro lá, ou essa parte aqui, não vale. Não, toda é a palavra de Deus, né? Não fica velha. Exatamente. Ela permanece eternamente, isso mesmo. É verdade. Com certeza, isso mesmo. E nós já estamos terminando, e eu vou destacar no final a próxima lição que a gente vai ter, que vai ser fundamental, tá? Importantíssimo. O que Deus espera de nós quando estudamos a sua palavra? Tornai-vos, pois, a gente já falou, né? Praticantes. Vamos ler todo mundo junto? 3 e... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aí, se eu leio assim e não pratico, estou me enganando, né? Tornem-se praticantes da palavra. Para fazer a vontade de Deus, né? Esse é um convite para a eternidade. A veracidade da Bíblia é confirmada pela história, pela arqueologia, pelas profecias e pelas vidas que foram transformadas após o estudo e a compreensão da Bíblia e a prática, adotar essa verdade, adotar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, adotar Jesus como seu Deus, o seu Senhor, né? Minha decisão. Minha decisão. Então, frente a este estudo de hoje, né? Você confia, você pode dizer para Deus, Senhor, eu quero viver e praticar a palavra. Você quer dizer ao Senhor, eu quero aprender mais realmente da tua palavra. Eu quero, como diz o salmista, guardar a tua palavra no coração, porque ela é a vida eterna, ela me ensina como viver longe do pecado, do engano. E vou ler um último verso aqui, vamos achar esse para a gente finalizar? Salmo 19. A gente começou com o Salmo 119 e vamos terminar com o Salmo 19. Aí ficou fácil para você registrar também. Salmo 19. E nós vamos ler o verso 7 até o verso 11. Do 7 ao 11. Você pode acompanhar a leitura aí. Acharam? Conseguiram achar? Salmo 19. E conseguiu achar também, Dona Irene? Qualquer coisa tem uma ajuda aí. Joinhas, essa Bíblia é pequenininha, né? Então, Salmo 19, do verso 7 até o 11. É isso. E assim a gente vai caminhando aqui para a conclusão.
E aqui está falando da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, da revelação de Deus, né? Do Evangelho de Deus, tudo isso está dentro da palavra, da Bíblia, né? Estou só esperando ali ela encontrar. Isso, verso 7 até o 11. Salmo 19, do verso 7 ao 11. Isso, vamos ler? Então, pode só acompanhar aí. A lei do Senhor é perfeita, ou poderíamos dizer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é a alma? É o nosso ser, a nossa vida, nosso entendimento, nosso discernimento. Alma quer dizer vida também. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Poderíamos ler a revelação de Deus, do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O que é o temor do Senhor? É o respeito, é a honra, é a obediência ao Senhor, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro e mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que coisa linda! A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a revelação de Deus é mais precioso do que o próprio ouro. Muito ouro refinado. A palavra de Deus é mais preciosa, né? A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Que coisa linda. Então, você deseja aprender mais, estudar mais da palavra de Deus? Quantos desejam? Glória a Deus, amém. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu só vou anunciar o tema próximo, mas nós vamos clamar também para que Deus nos dê força para praticar aquilo que nós aprendemos, né, e conhecemos na palavra. Próximo tema, olha só, o grande problema. Por que existe o mal? De onde que apareceu o mal? Esse estudo é tremendo, importantíssimo, né? Vai ser na próxima terça-feira, às 19h30. Então, você não pode perder, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos terminar esse estudo com uma oração. E vamos pedir a Deus, então, que nos ensine e nos dê força para praticar. Amém. Amém. Oremos então. Santo Deus e Pai, nosso Deus Criador, mantenedor, Salvador, nosso único Deus verdadeiro, o Deus da palavra, o Senhor que revelou todas essas maravilhas que temos aqui, que nós começamos a refletir mais através dessa série de estudos da Bíblia, que o Senhor nos ensine na Tua palavra, que é perfeita, que é santa, que é pura, que é preciosa mais do que o ouro, é mais doce do que o mel, que ela é vida para cada um de nós. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
A tua palavra é maravilhosa, é viva, é profunda, é eficaz, como diz Paulo. Ela penetra até na nossa mente, até na nossa alma, até no nosso espírito, e nos mostra quem nós somos, nos mostra quem é o Senhor, nos mostra os nossos pecados e nos mostra o plano da salvação. Nós queremos aprender tudo isso, mas acima de tudo, queremos praticar um relacionamento com Jesus. Porque a Bíblia também fala que Jesus é a própria palavra, Ele é a palavra viva, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é Deus que se fez homem. Louvado seja o Teu nome por tudo isso, Pai. E que o Teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos dê o entendimento de toda a verdade, nos dê um relacionamento vivo com Jesus e nos salve para o Teu reino. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bênção, que alegria, viu? Uma ótima noite a todos e até nossa próxima classe bíblica, terça-feira que vem, 19h30.